Boa noite, Nação Guerreira. Estamos aqui com a técnica Jéssica de Lima para a coletiva de imprensa pós-partida com Palmeiras, válida pelo Paulistão Feminino. A primeira pergunta é do Diego Coche, dos Campeões da Bola. Boa noite, Jéssica. Por favor, fale sobre a partida e o que você gostou e não gostou da equipe. Boa noite. Bom, Diego. Acho que o primeiro tempo eu achei que a nossa organização defensiva, dentro daquilo que a gente tinha de estratégia, foi bem executada. Porque eu acho que quando a gente ficou com bola, a gente não selecionou as melhores decisões e um pouco de não entender os espaços que a gente poderia progredir com maior facilidade. As meninas estavam buscando, às vezes, uma bola um pouquinho mais longa, mas no campo sintético e molhado, às vezes a precisão para achar o passe no lugar certo, ele acabou falhando um pouco nesse sentido. O campo ficou até praticamente encharcado de tanto que molhar o campo para dar velocidade no jogo mesmo. Então, acho que a gente não aproveitou os espaços que a gente já sabia que o Palmeiras ia dar quando a gente estava com posse. Teve muito erro técnico, muito erro técnico que condiciona. Então, se você consegue ficar mais tempo com a bola, você consegue ter mais chances ofensivas. A segunda pergunta também do Diego Costa, dos Campeões da Bola. Agora, o líder Cruzeiro no Brasileiro. O que esperar dessa partida e quais cuidados tomar com a equipe mineira? E, por favor, comente também sobre a convocação da Fátima Dutra. Obrigado e bom retorno. Um jogo difícil, um jogo de 6 pontos, tanto quanto todos os outros jogos que a gente está tendo na parte de cima da tabela. O Cruzeiro vai estar descansado, uma semana mais descansado que a gente está vindo aí de um batidão de jogos difíceis, jogos emocionalmente difíceis, fisicamente desgastantes, tanto que a gente vai sair daqui para ir direto lá para Minas. Então o Cruzeiro já está com esse bônus, que a gente vai encontrar um time muito difícil de se jogar, um time que está confiante, em primeiro da tabela, mas a gente entende o nosso potencial e vai fazer o máximo para jogar, conquistar os 3 pontos lá. E a Fátima, a gente fica muito feliz, fruto do trabalho dela, de tudo que ela está conquistando desde quando chegou aqui, foi agraciada com essa oportunidade na seleção. A segunda pergunta é do Matheus Teixeira, da Record News. Ele fez uma pergunta sobre o Cruzeiro também, que acabou de ser respondida. E a outra pergunta dele é a seguinte: da sequência de jogos, Fluminense, Flamengo, Taubaté, Corinthians e Palmeiras, a Ferroviária teve apenas uma vitória. O que pode explicar essa queda de rendimento da Locomotiva nos últimos jogos? Eu acho que cada jogo é um contexto. Se eu fazer um recorte só daquilo que eu quero, fica... Acho que tem que olhar, assim... Não só nós, se você vê o São Paulo também oscilou, se você vê o Palmeiras também oscilou, se você vê o Corinthians também oscilou. Então é do campeonato, não é da Ferroviária, é do campeonato, entendeu? A diferença é que a gente pega muitas viagens, muitos jogos, consequentemente, de tabela parte de cima da tabela, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma tônica da competição, não só da Ferroviária. Se eu fizer um recorte só tanto que quando os jogos estavam uma vez por semana, talvez a gente estava com condições melhores. Eu vejo, olhando o campeonato em si, porque não adianta só olhando o campeonato em si, acho que todas as equipes, principalmente as equipes de São Paulo, estão passando por um pouquinho dessa oscilação. A próxima e última pergunta é do Lincoln Chaves, da TV Brasil. Jéssica, boa noite. Sábado agora tem jogo com o Cruzeiro, confronto direto pela parte de cima da tabela do Brasileiro. É uma partida que prevê um duelo tático interessante entre você e o Jonas Urias, com que formou dupla na comissão da Seleção Sub-20 e foram terceiro colocados no Mundial. O que projeta para esse confronto e o duelo com o Jonas especificamente? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, é um grande treinador no qual eu trabalhei junto, admiro muito ele, mas a mesma Jéssica que trabalhou com ele não é a mesma Jéssica de agora, são contextos diferentes. Os estilos de jogo dos dois mudaram, porque as coisas vão evoluindo. Eu espero que vai ser um jogo muito difícil. Estão em casa, nos seus domínios, mas a gente entende que vai fazer um bom jogo para conseguir estar figurando lá em cima. Bom, muito obrigada, Jéssica, muito obrigada a toda a imprensa e muito obrigada também Nação Guerreira. Nossa próxima partida é no sábado contra o Cruzeiro pelo Brasileiro Feminino. Uma boa noite.